Bom, galera, meu nome é João Batista. Eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje uma videoaula sobre a equação da linha elástica. Eu já andei procurando alguns vídeos, tutoriais na internet, mas é um assunto que não é muito abordado. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar os colegas que estão aí fazendo faculdade de engenharia e que estão estudando a disciplina de resistência dos materiais. Tá? Então, nosso objetivo nessa videoaula é basicamente entender como a gente chega, como a gente encontra a equação, tá? Da linha elástica. Para isso, nós vamos resolver aqui uma questão que está no livro do Hebler, Resistência dos Materiais, 7ª edição, tá? E a questão diz o seguinte: determine as equações da linha elástica para a viga utilizando as coordenadas x1 e x3. Especifique a deflexão máxima da viga. I é constante, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é a origem dessas coordenadas x1 e x3. Nós observamos que x1 e x3 na questão pedida, a origem é no ponto A, certo? A origem para as duas coordenadas é a mesma, mas pode ser que você encontre alguma questão cujas origens são diferentes. Então, é muito importante observar aonde estão as origens dessas coordenadas. Tá? Pela ilustração, nós podemos ver que trata-se de uma viga que no ponto A está engastada e no ponto B existe um apoio, né, nessa viga. Ela tem uma carga P aplicada na extremidade dela e a partir da aplicação dessa carga, nós vamos primeiramente calcular as reações no ponto A e no ponto B. Tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é sempre calcular as reações em cada um dos pontos de apoio de fixação dessa viga, certo? Nós podemos perceber que o ponto de apoio A está distante do ponto de apoio B a uma distância L, e o ponto de apoio B está a uma distância L sobre 2 da extremidade, aonde está aplicada a nossa carga P. Tá? Para a gente conseguir encontrar a equação da linha elástica, resolver essa questão, tá? A gente precisaria calcular ou encontrar o diagrama de momento fletor. Nesse caso aqui, como se trata de uma carga pontual, e existe uma certa simetria nas distâncias dessa viga, então nós não vamos precisar desenhar o momento fletor, nós não precisamos fazer o diagrama do momento fletor. Mas, se você tiver alguma questão onde as cargas aplicadas são várias cargas aplicadas e em posições onde não há simetria, a primeira coisa a fazer, logicamente, é fazer o diagrama de momento fletor, tá? Para você poder traçar a linha elástica e aí, então, poder iniciar a resolução da questão, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui nessa questão, que nós precisamos fazer para encontrar essa equação da linha elástica, é calcular os momentos, encontrar as equações de momento. Tá? Então, vamos lá. Equações de momento. Aqui nós temos novamente a nossa ilustração. Calculando as reações de apoio, nós temos uma reação no ponto A, orientada para baixo, tá? E essa reação vale P sobre 2. É óbvio que eu não vou fazer os cálculos das reações aqui, porque esse não é o nosso objetivo. Esses cálculos são bem simples e vocês acredito que já devem ter
aprendido a como fazer o cálculo dessas reações. Temos outra reação no ponto B, tá? E essa reação vale 3P sobre 2. Ok? Então, como a gente vai fazer para calcular essa equação do momento fletor para essa viga? Essas equações do momento fletor para essa viga. A primeira coisa que a gente precisa observar é com relação às descontinuidades. Nós sabemos que onde existir uma carga aplicada, vai haver uma descontinuidade nas forças internas dessa viga. Então, em cada ponto onde houver uma descontinuidade, a gente vai precisar fazer uma seção. Então, nós vamos fazer uma seção que a gente vai chamar de seção 1, entre o ponto A e o ponto B. Tá aqui a nossa ilustração mais uma vez. Nós fizemos uma seção entre o ponto A e o ponto B, e nós vamos considerar o momento como sendo positivo para o sentido anti-horário. A força é aplicada e vai tender a girar no sentido anti-horário. E aí nós vamos chamar esse momento de positivo. O momento aqui é o momento em função da coordenada x1. Nós temos a nossa carga P sobre 2 aplicada no ponto A, e essa carga está a uma distância x1. Ok? Então vamos lá. O somatório do momento tem que ser igual a 0. Então, calculando aqui o momento que essa carga P sobre 2 realiza nesse ponto onde está localizada a seção transversal, nós vamos calcular da seguinte maneira. O momento x1, que nós vamos chamar de momento x1, o momento em função da coordenada x1, tá? Por que mais? A nossa carga ela está sendo aplicada e a tendência é girar no sentido anti-horário. Portanto, nós definimos que no sentido anti-horário a carga, ou momento, digo melhor, é positivo. Tá? Então, como o momento é a força vezes a distância, o momento é P2 vezes x1, igual a 0. Logicamente, o nosso momento x1 é igual a menos P2 vezes x1. Tá? Então, nós vamos fazer uma segunda seção. Essa segunda seção nós vamos fazer logo após o ponto B, já que o ponto B nós temos uma reação aqui de apoio. Tá? Então, essa reação de apoio aqui gera uma descontinuidade em nossa viga. E aí nós vamos fazer uma seção logo após o ponto B. Tá? Mais uma vez, nós vamos considerar o momento positivo no sentido anti-horário. E nós vamos chamar esse momento de momento mx3, já que ele está em função da coordenada x3. A nossa carga, P sobre 2, aplicada no ponto A, tá? Que é uma reação à carga P aplicada lá na extremidade. Essa carga P sobre 2 está distante x3 da nossa seção, e nós vamos incluir agora também a nossa carga, a nossa reação, que nós chamamos de reação B, que vale 3P sobre 2, e ela está a uma distância x3 menos L. Lembra lá da nossa primeira ilustração? O ponto A e o ponto B está a uma distância L, tá? De um para o outro. Então, essa distância entre a reação B e o ponto onde nós seccionamos essa viga está, logicamente, a x3 menos L. Ok? Então, vamos lá. O somatório, mais uma vez, dos momentos tem que ser igual a 0. Então, nós temos que mx3 mais, ou seja, a força P sobre 2
né, a reação P sobre 2 ela tende a girar no sentido anti-horário, então é mais P sobre 2 x3 vezes x3 menos 3P sobre 2, que é a nossa reação no ponto B, que multiplica a distância x3 menos L. Tudo isso igual a zero. Tá? Realizando os cálculos aqui, tá? Nós não vamos perder tempo com as somas algébricas, porque são bastante simples, tá? Então, o nosso objetivo não é esse, então vamos já calcular direto. Quando nós fizermos todos os cálculos aqui, o nosso momento em x3 vai ser igual a px3 menos 3pl sobre 2. Ok? Então, como fazer o cálculo, ou como encontrar a equação da linha elástica? A primeira coisa que a gente precisa saber é que a deflexão, que nós vamos chamar de V, tá? A deflexão realizada pela carga P aplicada na viga, ela pode ser calculada através dessa fórmula aqui. Nós encontramos o momento, aquelas duas formulazinhas que nós encontramos, tá? E nós temos que I, onde é a constante elástica, tá, da viga, e I é o momento de inércia, é a derivada segunda dessa deflexão em função de x, tá? Então, I d2v dx2 é igual a m. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Para mx1, nós encontramos que o momento em x1 é igual a menos p sobre 2x1. Aplicando esse valor na fórmula, nós temos que o nosso momento é menos p sobre 2 vezes x1. Então, nós vamos aplicar na nossa fórmula. I d2v1 sobre dx2 x1 ao quadrado é igual a menos px1 sobre 2. Para nós encontrarmos a equação da linha elástica, nós vamos ter que integrar esta equação duas vezes, já que o nosso momento é uma derivada segunda, tá? É uma derivada de segunda ordem da linha elástica, da nossa deflexão, tá? Então, nós vamos integrar os dois lados da equação para poder nós encontrarmos a nossa equação da linha elástica. Então, integrando os dois lados da equação, vocês se lembram, a questão disse que era constante, então, logicamente, ela sai da nossa integral. Então, nós vamos ter a integral de d2v1 dx1 2 igual a menos a integral de px1 sobre 2. Resolvendo essa integral, nós vamos ter que dv1, agora nós vamos ter uma derivada de primeira ordem, já que nós realizamos lá a integral. Tá? Então, dv1 dx1 é igual a menos px1 ao quadrado sobre 4 mais c1. E isso é muito importante você sempre lembrar que quando você realiza esse tipo de integral, você tem sempre que associar uma constante a essa solução, digamos assim. Tá? Então, esse C1, na verdade, é uma constante. Tá? Então, mais uma vez, nós vamos integrar a nossa equação. Tá? Então, I é a integral de dv1 dx1 igual a menos a integral de px1 ao quadrado sobre 4 mais a integral de C1. Esse resultado vai dar a nossa equação parcial aqui da nossa linha elástica. Por que parcial? Porque nós temos duas constantes
que nós não conhecemos, que nós não sabemos quais são os valores dessas constantes. Então, V1 é igual a menos px3, x1 ao cubo, digo melhor, sobre 12, mais c1x1 mais c2. Tá? Nós vamos chamar essa equação 2, e aquela primeira equaçãozinha, né, nós vamos chamar de 1. Vocês vão entender por quê mais lá na frente, certo? Pois bem, então nós fizemos estes cálculos para a nossa função, para a nossa linha elástica em função de x1. Mas nós temos a segunda coordenada, que é x3. Então vamos fazer da mesma forma, aplicando a nossa formulazinha ao momento x3. Okay? Então, mais uma vez, I d2v3 dx3 é igual a px3 menos 3pl sobre 2, que é o nosso momento que nós encontramos lá no início da nossa resolução. Tá? Então, mais uma vez, nós vamos integrar essa equação. Tá? E aí nós encontramos que I vezes dv3 dx3 é igual a px3 ao quadrado sobre 2 menos 3plx3 sobre 2 mais c3. Mais uma vez, nós encontramos uma constante a partir da integral que nós calculamos. Eu estou denominando ela de c3 para não confundir com as outras constantes que nós encontramos. Nós vamos integrar mais uma vez a nossa equação, tá? E aí nós temos a nossa equação da linha elástica em função de x3, tá? Parcialmente resolvida, porque, mais uma vez, nós vamos ter duas variáveis, tá? Opa, vou voltar aqui. Nós temos duas variáveis que nós não conhecemos e nós vamos aprender como encontrar essas variáveis. Então, nós temos que a IV3 é igual a px3 ao cubo sobre 6, menos 3plx3 ao quadrado sobre 4, mais c3x3 mais c4. Pois bem, então, como é que a gente vai conseguir encontrar essas constantes que nós acabamos encontrando aqui nas nossas equações? Aí nós vamos utilizar as condições de contorno. Pois bem, vamos mais uma vez apresentar aqui o nosso esqueminha, tá? Para explicar um pouco sobre essas condições de contorno. Tá? Aqui nós temos a nossa ilustração, mais uma vez. Tá? Vamos traçar uma linha que nós chamamos de linha neutra. Essa linha neutra fica colocada no centro da nossa viga. Tá? E aí nós podemos observar o seguinte. Nós temos uma reação aqui nesse ponto A e uma reação aqui no ponto B provocada pela aplicação dessa carga P. Se nós formos imaginar como essa carga P vai causar uma deflexão nessa viga, nós podemos visualizar essa seguinte linha. Lógico, eu fiz aqui em condições bem maiores para a gente observar melhor, para ficar mais didático. Mas, logicamente, a nossa viga não vai sofrer essa deflexão, né? Essa torção aqui, essa deflexão nessa condição. Mas nós podemos perceber que essa carga P vai ser aplicada nessa viga e vai causar essa deformação na nossa viga. Tá? Então, quais são as nossas condições de contorno? Nós vamos aqui colocar mais uma vez o nosso esqueminha, que x3
na verdade, a gente somando L e L sobre 2 da parte B até a extremidade, então x3 vai ter o tamanho de 3L sobre 2. Tá? E x1, que vai de A até B, tem o comprimento L. Ok? Por que a gente vai precisar disso? Nós vamos ver mais na frente por que a gente vai precisar disso. Tá? Então, nós podemos perceber que da nossa linha neutra até a linha formada pela deflexão causada pela carga P, tá? Nós temos a nossa deflexão máxima, ou seja, nós temos o nosso V máximo. E nós também temos o nosso θ máximo, ou seja, nós temos a nossa inclinação máxima. Ou seja, se nós traçarmos uma tangente nesse ponto aqui, se nós traçarmos uma tangente nesse ponto aqui, uma reta tangente, nós vamos encontrar que ele está a um ângulo θ em relação à nossa linha neutra. E aqui, logicamente, nós vamos ter a nossa inclinação máxima da nossa linha elástica. A linha elástica é essa linha, essa curva que nós temos aqui. Tá? Um detalhe muito importante. Nós podemos observar essa linha dessa forma porque nós temos uma carga pontual, é uma carga única, e nós temos distâncias quase que simétricas. Tá? Se por acaso nós tivéssemos mais cargas aplicadas aqui, talvez não fosse possível visualizarmos somente através da ilustração o formato da nossa linha elástica. Aí, para isso, nós teríamos que fazer o diagrama de momento fletor e aí podermos encontrar qual seria o desenho, né, a forma da nossa linha elástica. Tá? Então, é muito importante observar isso. Nós estamos fazendo assim porque nessa questão nós temos apenas uma carga aplicada e existe uma certa simetria entre as distâncias dos pontos de reação e o ponto de aplicação da carga. Ok? Então, quais são as nossas condições de contorno? Primeiro, nós vamos observar que nesse ponto A, por ser um ponto de fixação, ou seja, é um ponto fixo, a nossa deflexão é zero. Ou seja, em todos os pontos fixos, nós vamos ter uma deflexão igual a zero. Tá? Ou seja, logicamente, ela não vai sofrer deflexão nos pontos que estão fixos. Ok? Então, nesse ponto aqui, esse ponto é o ponto A e ele está sob a coordenada x1. Lembra-se da nossa equação? A equação V1? Então, nós temos que V1 é igual a zero nesse ponto A. Tá? Nesse ponto B, nós temos outra fixação, outro ponto de apoio. Nesse ponto aqui, nós vamos dizer que V3 é igual a zero. Mas aí você pode estar se perguntando, nesse ponto aqui existe uma união, vamos dizer assim, entre a equação formada pela linha V1 em função de x1 e nós temos também a equação V3 em função de x3. Tá? Então, tanto V3 quanto V1 também vão ser igual a zero nesse ponto. Nesse ponto, nós dizemos que existe uma condição de continuidade. Tá? Como é um ponto comum às duas equações, esse ponto é um ponto de continuidade. Mas nós vamos considerar apenas que V3 é igual a zero, porque já consideramos que V1 é igual a zero no ponto onde x1 é igual a zero. Tá?
Uma outra coisa que nós precisamos observar é que nessa condição de continuidade, nesse ponto de fixação, tá? Nesse ponto B, x1 é igual a x3. Veja, a reta traçada aqui mostra que nesse ponto x1 é igual a x3. x1 é igual a x3, que é igual a L, um comprimento L. Tá? Então, vamos para as nossas condições. Digo melhor, nesse caso, como x1 é igual a x3 é igual a L, nós temos que dv1 dx1 é igual a dv3 dx3. E o que é dv1 dx1, dv3 dx3? É a nossa inclinação, é o nosso θ. O nosso θ máximo é aqui nesse ponto P, ou seja, na extremidade da viga. Mas nesse ponto aqui nós dissemos há pouco que existe uma condição de continuidade. Então, além de nós podermos afirmar que a nossa deflexão 1 é igual à nossa deflexão 3 nesse ponto, nós também podemos afirmar que o nosso θ, a nossa inclinação, é igual tanto para 1 quanto para 3. Então, nós podemos afirmar que a inclinação θ é igual, θ1 é igual a θ3, ou seja, dv1 dx1 é igual a dv3 dx3. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, quando x1 é igual a zero, v1 também é igual a zero. E aplicando esse conhecimento na equação 2, a equação 2 que nós encontramos foi essa aqui. Tá? EIV1 é igual a menos px1 ao cubo sobre 12, mais C1x1 mais C2. Substituindo x1 por zero e v1 por zero, nós vamos encontrar que C2 é igual a zero. Então, a nossa constante C2, nós já sabemos que é igual a zero. Tá? Bom, quando x1 for igual a L, v1 é igual a zero. Lembra da nossa condição de continuidade? V1 é igual a zero aqui no nosso ponto de apoio e V1 também é igual a zero na nossa continuação aqui, no nosso ponto de continuidade aqui. Tá? Então, nós vamos aplicar na mesma equação 2, V1 igual a zero. Tá? Então, aí V1 é igual a menos px1 ao cubo sobre 12 mais C1x1 mais C2. Nós vamos substituir x1 por L e V1 por zero. Tá? V1 é zero, esse lado da equação fica zero. C2, nós sabemos que é zero. Então, nós temos que C1 é igual a PL ao cubo sobre 12. Tá? Então, essa é a nossa segunda condição de contorno. Já encontramos o valor de C1, a nossa constante C1, e também já encontramos o valor de C2, a nossa constante C2. Tá? Terceira condição, quando x1 é igual a x3 igual a L, ou seja, nesse ponto aqui, tá? Nós temos que dv1 dx1 é igual a dv3 dx3. Então, igualando as equações 1 e 3, nós vamos ter que menos px1 ao quadrado sobre 4 mais c1 é igual a px3 ao quadrado sobre 2 menos 3plx3 sobre 2 mais C3. Ora, mas eu já sei o valor de C1. Então, substituindo x1 e x3 por L e C1 pelo valor já encontrado, nós vamos ter que menos PL ao quadrado sobre 4 mais PL ao quadrado sobre 12 é igual a PL ao quadrado sobre 2 menos 3PL ao quadrado sobre 2 mais C3. Tá? Então, nós vamos resolvendo essa equação algébrica aqui, nós vamos ter que C3 é igual a 5PL ao quadrado sobre 6. Tá? A nossa próxima condição de contorno diz que x3
quando x3 for igual a L, o nosso V3 é igual a 0. Tá? Então, quando x3 for igual a L, V3 é igual a 0. Aplicando na equação 4, nós vamos ter que E V3 igual a Px3 ao cubo sobre 6 menos 3PLx3 ao quadrado sobre 4 mais C3x3 mais C4. Nós vamos substituir e vamos encontrar que C4 é igual a menos PL ao cubo sobre 4. Bom, então nós já encontramos aqui o nosso C1, C2, C3 e C4. E agora ficou fácil. É só nós substituirmos lá na nossa formulazinha parcial que nós encontramos, que para V1 era IV1 é igual a menos Px1 ao cubo sobre 12 mais C1x1 mais C2. Substituindo pelos valores que nós encontramos, nós temos que IV1 é igual a menos Px1 ao cubo sobre 12 mais PL ao quadrado x1 sobre 12. Simplificando aqui a nossa equação, nós vamos ter a nossa equação da deflexão para a linha 1 em função de x1 é Px1 sobre 12i, que multiplica menos x1 ao quadrado mais L ao quadrado. Tá? Para a nossa equação V3, está aqui a nossa equação V3, nós vamos aplicarmos o que nós já encontramos, as constantes que nós já encontramos, e substituindo, nós temos que aí V3 é igual a Px3 ao cubo sobre 6, menos 3PLx3 ao quadrado sobre 4, mais 5PL ao quadrado x3 sobre 6, menos PL ao cubo sobre 4. Resolvendo essa somazinha algébrica e simplificando a equação, nós temos que V3 é igual a P sobre 12i, que multiplica 2x3 ao cubo menos 9lx3 ao quadrado mais 10l ao quadrado x3 menos 3l ao cubo. Vocês podem observar que, basicamente, é só a questão de ter cuidado na hora de fazer essas somas algébricas. É bom sempre prestar bastante atenção, porque qualquer deslize aqui nesse cálculo, você vai errar completamente a questão. Ok? Então, a questão também pede a nossa deflexão máxima, a deflexão máxima da nossa viga. Vamos lá para o nosso desenho novamente. Aqui nós temos a nossa linha neutra, a nossa linha elástica, que nós já encontramos as equações, tá? Essa distância 3L sobre 2, tá? Em x3, e nós encontramos que a nossa deflexão máxima é aqui nesse ponto, onde x3 é igual a 3L sobre 2. Então, para nós calcularmos a nossa deflexão máxima nesse ponto, nós vamos pegar os valores que nós acabamos de encontrar e aplicar na nossa equaçãozinha que nós encontramos para V3. Então, a deflexão máxima ocorre quando x3 é igual a 3L sobre 2, ou seja, a deflexão máxima é igual a V3 e, portanto, utilizaremos a equação da linha elástica V3. Tá? Então, substituindo, né, x3 por 3L sobre 2 e realizando as somas algébricas, nós vamos ter que a deflexão máxima é igual a PL ao cubo sobre 8EI. Tá? Então, nesse nosso ponto, nós vamos ter a deflexão máxima. Lembrando que essa deflexão máxima, nesse caso, pode ser visível em função de uma carga pontual aplicada. Tá? Se houvesse mais cargas aqui, provavelmente nós não conseguiríamos determinar essa linha elástica apenas visualizando. Aí nós teríamos que calcular os nossos momentos fletores e realizarmos e fazermos, né, os diagramas de momento fletor para poder encontrar
o formato da nossa linha elástica. Ok, pessoal? Para essa questão é só e muito obrigado a todos. Abraço.